Carol estava mencionando justamente, né, de toda a movimentação que existe aqui no Congresso Nacional, mas vale lembrar, o Congresso é a casa que representa os eleitores de todo o país, seja aqueles que votaram nos eleitos de fato ou aqueles que votaram, seus candidatos não foram eleitos, mas quem foi eleito representa a população do seu estado, faz as leis em nome de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. E por isso, há toda a questão, a preocupação com o quanto as decisões tomadas aqui no Legislativo são acessíveis à população. Por isso a gente vai receber aqui no 360 e tratar aqui com o Arthur Melo, que é coordenador do Pacto pela Democracia, justamente de um trabalho que esta organização fez de levantar os pontos que querem ver ser atendidos pelos novos comandos, tanto da Câmara do Senado, justamente no que diz respeito à transparência. Então, Arthur, já dou boa tarde para você, obrigado por estar conosco. Alguns dos itens que vocês têm tratado nesse documento falam, por exemplo, em fortalecimento das comissões, divulgação das pautas de plenário com antecedência, justamente para se evitar votações surpresa e para que isso possa ter um maior debate da parte da população. Queria que você explicasse por que é tão importante organizações da população, os mais variados setores econômicos, da sociedade civil, terem acesso minimamente prévio ao que está sendo discutido pelos legisladores. Boa tarde, mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que estão assistindo aqui a CNN Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, a gente decide fazer essa agenda, que a gente chamou de Agenda Câmara Aberta, uma vez que a gente tem esse diagnóstico de que, olha, as regras, mesmo as regras que tem, não estão sendo cumpridas. Vamos pegar um exemplo, inclusive uma matéria brilhante que a própria CNN Brasil fez, sobre a tramitação das medidas provisórias. A partir do momento, a partir da pandemia, a gestão do Arthur Lira decidiu ignorar a tramitação das medidas provisórias. Não existe mais, porque ele achava ali que a Câmara dos Deputados não tinha um papel importante. A gente pode falar, por exemplo, sobre as regras de votação híbrida, ou seja, o deputado ele pode votar de onde ele quiser, ele pode votar da sua casa, pode votar uma proposta de emenda à Constituição do Brasil, ele pode votar, por exemplo, da praia, se ele quiser. Essa é a realidade que a gente vê hoje acontecendo no Congresso Nacional. Isso é ruim para a sociedade civil. A gente, o Pacto pela Democracia, é uma coalizão de mais de 200 organizações da sociedade civil em defesa do Estado Democrático de Direito. Isso é ruim para a gente porque a gente não consegue ter previsibilidade. Isso é tanto dito em outros setores, como na economia, precisamos de previsibilidade, mas também, essa previsibilidade também é crucial para a gente entender como é que está funcionando o parlamento brasileiro, como é que a gente está conseguindo fortalecer ou não a democracia brasileira. Isso não tem acontecido, e isso tem ficado marcado como uma marca registrada dessa última gestão que agora tem saído. A gente não sabe como vai ser na próxima, se for realmente eleito o deputado Hugo Mota, a gente espera que mude. E para isso a gente fez esse documento, para a gente inclusive qualificar um pouco mais o debate da mudança da presidência da Câmara. Arthur, obrigada também, quero agradecer muito a sua presença e parabenizar pelo trabalho também. E eu gostaria de entender, eu sei que vocês confeccionaram, depois de muito trabalho e muita discussão, esse documento. A minha pergunta é, vocês já chegaram a falar com os candidatos da Câmara e do Senado sobre esse assunto? E como meio que eles já estão meio que virtualmente eleitos, vocês, se ainda não falaram, vão pedir agendas para conversar, para tentar dialogar com os presidentes, então, do Senado e da Câmara, Arthur? Olha, com certeza. Nesse primeiro momento, a agenda que a gente formulou é uma agenda específica para a Câmara dos Deputados, mas a gente espera até o final desse ano conseguir fazer uma agenda para o Senado Federal. Mas a gente sim teve conversas com assessorias do deputado Hugo Mota, o deputado pastor Henrique Vieira, que já tinha se colocado quando a gente lança esse documento em novembro do ano passado, participou do lançamento desse documento na Câmara dos Deputados. Uma deputada do Novo, a deputada Adriana Ventura, do Novo, daqui de São Paulo, também participou do lançamento dessa agenda. Então, a gente está com um amplo diálogo. Essa agenda, que é a cara do pacto, ela tem a coordenação técnica da Beatriz Rey, que representa a academia, ela tem a coordenação técnica do Guilherme França, da Transparência Internacional, e ela é assinada por outras 20 organizações de todas as sortes possíveis. Então, a gente quer sim conversar com quem for eleito, e na segunda-feira a gente já vai protocolar um pedido de audiência com a presidência da Câmara dos Deputados para apresentar isso. Isso não é
uma agenda antipolítica ou qualquer coisa do tipo. Isso é uma agenda, inclusive, que a gente vê que ecoa muito com muitos parlamentares, que falam, olha, a gente cada vez mais tem perdido força de conseguir legislar, de conseguir representar, de conseguir fazer o nosso trabalho, porque o poder está concentrado em 15, 20 pessoas. E essa agenda é uma agenda da sociedade civil para ajudar o parlamento.